prazer estar de volta na casa de amigos. Sempre que nos reunirmos com os amigos, o ambiente fica com um sabor diferente. Para a noite de hoje, já que é a última vinda minha nesta casa esse ano, antes que vivamos as festividades de Natal, vivamos a despedida deste ano que estamos ainda em curso, para iniciarmos um novo. E em função disto, em função também do nosso contexto atual, do nosso contexto social, outro dia, antes de dormir, eu estava lendo a página que foi lida na abertura. E na sequência, coincidentemente, eu estava estudando o Livro dos Espíritos e caí na parte 3 do Livro dos Espíritos, na questão especificamente 643, mas ela compõe o capítulo das leis morais e o subitem que trata a respeito do bem e do mal. Ela vai das questões, esse subtítulo vai das questões 629 até a 646. Extremamente interessante. Sugiro que parem para fazer uma leitura desse capítulo. Ele é um verdadeiro passeio filosófico a respeito do contexto bem e mal. E elaborado de uma maneira extremamente interessante por Kardec, porque ele, na realidade, faz a reunião dos nossos questionamentos mais comuns a respeito do tema e, em determinado momento, dá até a impressão que ele está querendo enquadrar os espíritos para ver se eles respondem algo que caia no nosso senso comum, e os espíritos didaticamente, clara e obviamente, vão nos trazendo as interpretações a respeito do tema, de maneira que, na realidade, quem acaba sendo enquadrado somos nós, quando acabamos de ler o capítulo. Extremamente interessante. O passeio, ele começa por um questionamento de Kardec a respeito do que é a moral. Costumamos colocar que a questão moral depende da época, depende do meio, depende da questão social em que ela se aplica. Mas a colocação dos espíritos a respeito disso nos deixa um pouco sem esse apelo filosófico de trazer o contexto do bem e do mal para o nosso ambiente rotineiro. E eles nos deixam um pouco sem muita alternativa de resposta, porque de maneira concisa eles colocam que a moral é a regra do bem proceder conforme as leis de Deus. Isso tira da temporalidade, isso tira do contexto social, isso tira do contexto cultural. Porque independente de onde ela se aplique, se ela está conforme as leis de Deus, aí temos uma definição de bem. Se ela não está conforme as leis de Deus, as leis naturais, aí temos um contexto que requer verificação da moral estabelecida. E isso nos facilita um pouco a interpretação. Porque lá na frente, quando a gente diz assim, poxa, mas não é bem assim, né? De repente, determinado grupo social não tem ainda consciência a respeito das leis morais. Aí ele faz um senão e uma vírgula, lá no final que a gente já vai colocar. Ele traz na sequência o que é que se define como bem, o que é que se define como mal. Essa semana, em vídeo do YouTube, em um centro no Rio de Janeiro, de um palestrante que eu não conheço, acabei até nem guardando o nome, mas ele fez uma colocação muito interessante. Ele disse assim, fazer ao outro o que gostaria que fizesse assim também exige maturidade espiritual. Porque, por exemplo, um dependente químico
pode pedir para o outro dependente químico um empréstimo da sua droga, porque ele está sem. Para aquele outro dependente químico, ele está fazendo bem. Ele está dividindo o seu produto com o outro. Por isso que precisa maturidade. Porque nem tudo que eu pressuponho que me faz bem, realmente me faz bem. Então nós vamos aprendendo. E aí ele entra num detalhe interessante, que é meio que tabu dentro de uma interpretação do movimento espírita. Às vezes também é um tabu, que é a questão do erro como elemento de educação. Em determinado ponto do capítulo, ele questiona assim, podemos entender, basicamente, né? Estou traduzindo em linguagem mais rápida, né? Poderíamos considerar o erro como uma forma de aprendizado do que é o bem e o mal? E eles colocam assim, o erro não é necessário, mas se ele ocorre, ele se torna uma ferramenta de aprendizado. Porque aonde nós nos equivocamos e entendemos o nosso equívoco, aquele nós não cometemos mais. Então a gente para pensar do ponto de vista filosófico isso, e a gente vê que para a nossa compreensão, no nosso processo de evolução, do bem e do mal, Deus nos dá ferramentas as mais variadas. Não é um caminho único. Então, muitas das vezes, assim como nós, quando somos pais, que já temos os filhos numa idade um pouquinho mais além da adolescência, em que muitas vezes, por mais que nós tenhamos a boa intenção, o esforço concentrado e todo o desejo do mundo de impedir que se equivoquem com determinada decisão, nós temos uma limitação de atuação. Porque dependendo do momento de vida que esse filho já está, da idade que esse filho já está, a gente deixa de ser o guia dos escoteiros e passamos a ser consultor jurídico, assessoria técnica. Que bom quando ainda nos questionam, mãe, o que tu achas disso? Opa, deu uma brecha, a gente entra. Mas em algumas situações nem questionado nós somos. E é óbvio que mãe, em especial, pai ainda às vezes dá um joguinho de cintura nisso. Mas mãe se segurar sem dar uma opinião no momento em que vê que o filho vai tomar uma atitude, eu tenho uma dificuldade imensa, mas também não me estresso com isso, porque eu sei que Deus vai me perdoar, porque eu tento pelo melhor. Mas a gente vai e fala, e via de regra a gente escuta assim, não preciso, mãe, eu vou tomar decisão. Ou diz assim, que bom a tua colocação, mas eu vou pensar o que eu vou fazer. Ou seja, não é mais aquele momento da vida que tu vai lá e diz, não, o brinquedinho vai machucar a tua mão, e daqui tu não vai usar. Passou dessa fase. Então, muitas vezes, aí vem o desafio do processo evolutivo do pai e da mãe, o aprendizado do pai e da mãe, que está inserido no contexto. Muitas vezes, a gente tem que vivenciar a angústia, a ansiedade e não raro a dor de ver o filho tomar atitude e viver a consequência do seu equívoco. Agora, quando aquilo lhe vale um aprendizado, a gente sente a ferida tratada, cicatrizada, suturada. A dor ameniza. Mas é óbvio que existem situações gravíssimas na história dos espíritos, nós, de uma maneira geral. Às vezes é um erro reencarnatório e que ele só vai se dar conta e ele só vai aprender com isso no decorrer da sua estrada evolutiva. Mas vai aprender, mais cedo ou mais tarde. Então, esse capítulo, ele desmistifica um tanto desta questão de que jamais podemos errar para encontrar o caminho do bem e do mal. Ele acaba sendo um contexto que, apesar de preferência ser evitado, quando ocorre, pode ser um grande professor.
Mas agora vamos fechar especificamente numa questão, que é a questão 643 desse capítulo, que aí nós vamos trazê-lo na íntegra, né? É uma questão danada, porque Kardec traz para esse questionamento uma das argumentações mais corriqueiras que nós utilizamos, em especial nos dias de hoje, a respeito do comportamento do ser humano em relação a atitudes voltadas para o bem ou para o mal. E ele questiona assim: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Aí a nossa cabeça já pula, né? Nasceu numa comunidade carente, violenta, dali não vai ninguém ter consciência de fazer o bem como? Tirar lei de pedra? A gente, estou vivendo uma pressão danada, como é que ainda quer que eu faça o bem? E aí nós vamos, cada um aqui, eu imagino que nessa pergunta já traz, viaja nas possibilidades de situações que nos parecem as mais variadas que se justifica não fazer o bem. E isso já traz, assim, a gente já abre um leque imenso social, cultural, econômico, que diz, não, nessas situações é impossível fazer o bem. É basicamente isso que ele questiona. E aí vem a resposta, quem pergunta tem que aguentar a resposta, né? Lá vem a resposta deles. Eu separei em alguns itens, tá? Não há quem não possa fazer o bem. Aí eles vão degustar essa colocação deles. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. São duros, a resposta é dura. Basta que se esteja em relação com outros homens, no sentido da raça humana, para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça essa oportunidade. A quem não se ache cego pelo egoísmo, assim o pode praticar. Agora, olha que sensacional esse próximo ponto. Porque para fazer o bem, não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil. Isso faz uma diferença imensa. A gente vai trabalhar. Na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Olha que coisa interessante essa definição do bem. Porque a gente tem uma megalomania. Vou fazer o bem, vou criar uma instituição, vou fazer uma campanha, vou mexer mundos e fundos, vou acionar a sociedade, as mídias. A gente já pensa naquilo que às vezes o nosso braço nem consegue dar conta. E ele traz aqui para um patamar extremamente factível para todos nós fazermos o bem aonde quer que nós estejamos. Porque ele traz quase que um sinônimo do bem, o senso de utilidade. E nós podemos, nesse senso de utilidade, trazer a possibilidade de realização do bem de dentro para fora. Um bem para nós mesmos. Opa, já é uma forma de ser útil, mas não é de ser egoísta. Não se está falando aqui de egocentrismo. Está falando de nos trabalharmos para que possamos dentro de nós viver o ambiente o mais favorável possível. De cuidarmos de nós no nosso mundo interior, de cuidarmos desse empréstimo de Deus. Não deixa de ser uma atitude do bem, mas aí vem um detalhe. Fazer o bem no local onde muitas vezes é o mais difícil de fazer, dentro do nosso lar. Com aqueles que muitas vezes, não raro, é o mais difícil de tomarmos a iniciativa. Com o nosso companheiro, com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa sogra, com o nosso sogro, com o tio, com o vizinho. E aí nós vamos vendo que o nosso universo de possibilidades, de atitudes voltadas para o bem, ele é imenso. Mas quanto mais perto de nós, mais desafiador. Porque quanto mais perto de nós, mais aperta no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade
Mas não só nesses sentimentos, aperta também no nosso inconsciente das relações que trazemos de outras existências e que estão dentro principalmente do nosso âmbito familiar, do nosso âmbito social. Porque é justamente dentro da família, dentro do âmbito social, que temos o reencontro com os nossos maiores desafetos. Com os nossos maiores desafetos, vamos trocar para os nossos maiores desafios. E seja qual for a vitória que tenhamos, com quem quer que seja, os nossos maiores ou menores desafetos, uma vez reequilibrado esse relacionamento, ali está uma atitude do bem de proporções intergalácticas, se pudermos dizer assim. Porque muitas vezes é o reajuste do relacionamento com aquele nosso desafeto que nós estamos passando a limpo séculos de encrenca. Séculos de encrenca. Muitas vezes esse nosso desafeto só pôde voltar para perto de nós nessa existência porque só agora nós teríamos condições morais, temos fortaleza emocional, temos estrutura psicológica para recebê-lo de volta. E aí, muitas vezes, nós desperdiçamos essa oportunidade fazendo o quê? Botando o adubo da discórdia, o adubo da incapacidade de administrar conflito, o adubo da proximidade, muitas vezes, não raro, aquele grande desafeto, ele vem pelo percurso que é mais fácil, por incrível que pareça, que Deus nos proporciona a maior facilidade de desenvolver o amor. Ele vem como um filho biológico, ele vem como um filho de coração. Ele vem numa posição que eu jamais nessa existência vou conseguir ser ex. Ninguém consegue ser ex-mãe. Ninguém consegue ser ex-pai. Ninguém consegue ser ex-irmão. A gente consegue às vezes ser ex-marido, ex-esposa, mas é uma questão de tempo. Não dá certo nesse grau de parentesco, vem como filho que não vai ficar ex. Então, esses laços que não nos permitem ser ex, normalmente são os nossos maiores desafios. E ali é a nossa grande proposta de fazer o bem. Então, se a gente se der conta, essa questão do exercício do bem, ela brota de dentro para fora. Ela vem daqui para fora. Até que consigamos ter uma fortaleza moral de tratar todos os nossos relacionamentos sociais em pequena, média e grande escala com o olhar do bem, ou seja, com o nosso andar de acordo com as leis de Deus. E são desafios para muito mais dessa nossa existência. Não interessa quantas vidas nós vamos levar para reconquistar os nossos desafetos. Não interessa. Se esse filho, no último dia de existência da nossa vida, ele ainda vai se despedir de nós nessa atual encarnação com palavras ríspidas, não interessa. Não interessa a ele. Interessa o trabalho que eu fiz para tentar me aproximar e reconquistar o máximo possível a minha relação com ele. Não interessa quanto, interessa que seja feito, que seja iniciado, que façamos o primeiro passo de tudo. Sempre. Errando, vou engatar primeiro, não erro mais com ele. Não existe isso. Hoje é um dia que eu estou legal, é o dia que ele vai me dar nos cascos e eu vou aguentar e vou dizer, vou ter paciência, amanhã pode ser que eu já não esteja assim, e que aí o choque venha, mas é a política de reestabelecer os relacionamentos harmoniosos, é a política de redução de danos. Hoje vai muito, amanhã vai menos, daqui a pouco um pouco mais, depois a gente volta, até que aquele desafio passe a ser algo que começa a entrar de maneira natural. Volto a dizer, talvez não angariemos frutos nessa encarnação, mas em algum momento da nossa caminhada nós vamos harmonizar. Por quê? Porque é da lei. E por que é da lei? Porque a consciência do bem
tem relação direta com o processo de amadurecimento. E a execução do mal tem relação direta com o grau de responsabilidade. Eu querer que um espírito, nos primórdios do seu processo evolutivo, tenha a responsabilidade e consciência de que as atitudes equivocadas dele, ele está cometendo algo errado, eu estou exigindo muito. Ele não tem consciência. Um soldado romano, na sua época, ele nascia sendo doutrinado para matar o inimigo. Isso não era um problema para ele. Isso era natural. Mas o soldado romano evoluiu. Hoje, aquele ex-soldado romano, com os erros e acertos que veio tendo, ele passar a mão numa arma e matar alguém, isso já lhe causa transtornos indescritíveis no seu processo evolutivo. E a sua consciência, que é o local onde as leis divinas estão impressas, já lhe traz à tona a necessidade do desconforto e a necessidade iminente da reparação. Então, seja para fazer o bem ou para deixar de fazer o mal, o processo de evolução conta e a responsabilidade ela cresce à medida que nós crescemos como espíritos imortais. Para encerrar o tema, que em hipótese alguma eu tinha a intenção de concluí-lo aqui, porque a intenção realmente é de provocar nos senhores a procura pelo capítulo, porque lá tenho certeza que os olhares diferentes e toda a composição de outros materiais vão enriquecer profundamente o nosso pensar a respeito do assunto, e mais do que pensar, botar em prática nas nossas vidas. Nós vamos trazer, para ilustrar a pergunta de Kardec, a quem pela sua posição não tem a possibilidade de fazer o bem, nós vamos trazer uma história verídica, que é narrada num filme que eu sugiro assistam, tem no Netflix, chama-se O Último Homem. Anotem esse título, O Último Homem. Esse filme narra a história de Desmond Doss. Desmond Doss era um jovem na Segunda Guerra Mundial. Um indivíduo que trazia na sua natureza já uma expressividade da pacificação. Ele era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de uma família tradicional, com um pai um tanto ainda embrutecido. O irmão havia se alistado e servia na Segunda Guerra Mundial. E ele atingiu a maioridade e foi recrutado pelo exército americano, sem a possibilidade de se negar, porque se ele se negasse, ele seria considerado desertor e iria preso. O pai, conhecendo a índole dele, ficou aterrorizado, porque sabia que aquele filho para casa vivo não voltava mais, porque ele não tinha, segundo as definições do pai, capacidade de reação quando ele era colocado em risco. E quando ele foi convocado e deu aquele rebuliço na família, ele serenamente, ele disse: eu vou cumprir aquilo que o meu país está pedindo de mim. E a mãe não se conformava. Meu filho, tu não consegue matar uma formiga, como é que tu vai para frente, para o fronte? Ele disse: mãe, meu país me impede, eu sou obrigada a ir, eu vou. E ele foi. Passou as maiores discriminações que se possa imaginar nesse período. Por quê? Porque no alistamento dele, isso era uma prerrogativa que as Forças Armadas Americanas previam, que indivíduos que convocados no recrutamento se colocassem como contrários a pegarem armas, eles eram inscritos nessa convocação numa categoria, num grupo que se chamava objetores de consciência. Ou seja, quem era caracterizado com essa designação, a turma já olhava e dizia assim: esse para o fronte não serve para nada. E ele foi
colocado contra a parede, tu não vais pegar uma arma? Ele disse, não vou. E se a tua vida tiver em risco, tu não vais se defender? Ele disse, numa arma eu não pego. Tu não vais se defender? Ele disse, eu estou dizendo que eu vou me defender, mas com uma arma eu não pego. Bom, ele entrou e foi encaminhado já em função dessa categorização para o corpo médico da divisão 77 de infantaria do Exército. O que aconteceu? Esse menino, ele era extremamente religioso, ele fazia todos os seus rituais religiosos rotineiramente, com a infantaria inteira caindo de pau em cima dele, que ele era um frouxo, que ele era um inútil. Foi maltratado, foi para a solitária, porque tinha que ter os treinamentos em campo, e ele ia, mas não pegava em arma. Então a coisa foi complicada para o lado dele. Da onde que a gente está tirando essa história? Para explicar o quê? Esse moçoio recebeu, ao final da guerra, medalha de honra ao mérito. Por quê? Porque ele foi, com a sua divisão de infantaria, em maio de 1945, encaminhado para invadir a ilha de Ryukyu de Okinawa, no Japão, para tomar essa ilha dos japoneses. E ele foi junto com o batalhão, desarmado. Ele fazia parte do corpo médico, ele era auxiliar. O que aconteceu? Foi um massacre nesse despenhadeiro. Os japoneses fecharam o fronte. Milhares de jovens americanos, soldados, foram mortos, mas nem todos. E o que é que ele fez? Ele ficou lá em cima, abandonado, junto com vários sobreviventes em situações das mais variadas. Ele desceu pelo despenhadeiro 75 soldados sobreviventes dessa batalha sozinho. E por onde ele passava, além de ele trazer o soldado americano para descer do despenhadeiro por uma corda que colocaram, ele atendia a todos os soldados japoneses feridos que ele encontrava pelo caminho. Após o salvamento do primeiro grupo, ele desceu quando não mais enxergou ninguém. E tempos depois, quando o comandante da sua divisão soube o que ele fez, inacreditavelmente, aquele fraco, aquele inútil, salvou mais soldados sozinhos do que qualquer outro militar americano na mesma condição em toda a Segunda Guerra Mundial. A infantaria voltou, mas os soldados que voltaram, porque teriam que tomar a tal ilha, botaram uma condição inegociável para o comandante da divisão. Só voltariam se o Desmond fosse junto. E o filme, muito interessante, vocês vão ver, que antes desse retorno, a infantaria inteira está parada, esperando que Desmond faça a sua oração dominical, pedindo a Deus proteção para subir, tomar a ilha e trazer os últimos sobreviventes que estavam lá. Ele desencarnou em 2006, com 87 anos. Aquele que o pai disse que não voltaria do front de guerra, com 87 anos. E em 2005, ele entrevistado, foi questionado se de tudo aquilo que ele viveu, teria alguma coisa que ele achava que poderia ter feito e não fez. Ele disse que tinha. Ele tinha um grande pesar de não ter tido mais força física para ajudar mais soldados americanos e mais japoneses feridos naquele local de batalha. Todos nós, se ele tivesse não feito isso, acharíamos extremamente normal.
E das respostas da pergunta desse capítulo nos traz que somos responsáveis por todo o mal que fazemos e por todo o bem que deixamos de fazer. Que nesse ano que se inicia, façamos um esforço bem grande para trazer a política do bem para dentro de nós. Trabalhemos os nossos ambientes, os nossos locais, a nossa área de atuação social mais próxima de nós, dando de nós o melhor possível. Assim, como a página traz, e como Madre Teresa costumava dizer, Deus ajuda os homens através dos homens. E que possamos ter força para, nas nossas orações, responder ao Cristo todas as noites: Senhor, eis-me aqui. E como Paulo nos deixou, o que queres que eu faça? Façamos, tenhamos coragem, tenhamos força e determinação. Possibilidade nós temos, sem a menor sombra de dúvida. Uma boa noite, um ótimo Natal para todos e um excelente e corajoso 2019 para nós. Obrigada.